Beleza, pessoal? Vamos com tudo. Mais um pronunciamento na área CPC 18. Na telinha, investimentos em controladas e coligadas. Empreendimentos controlados em conjunto também. Então aí na telinha a gente resumiu o nome do CPC 18. Um pronunciamento que está aí dentre os clássicos, top 10 clássicos, né, de quase 50 pronunciamentos. Ele com certeza consta aí na lista do top 10 mais explorados em prova. E nós vamos agora acabar com essa parada aí, né? Vamos destruir esse CPC 18. Vocês vão perceber aí que são alguns detalhes que nós precisamos saber, em termos principalmente qual o momento, então primeiro momento, segundo momento, qual o momento, o que a questão está explorando lá. Então são questões muitas vezes são um pouco trabalhosas, mas num primeiro momento elas parecem difíceis, mas não são tão difíceis. A grande maioria das questões, em questõezinhas ali que a gente resolve em alguns segundos, né, só batendo o olho e identificando o que o examinador quer. Então sempre naquele processo, imagina aí, né, no seu processo de estudos, você tem aí o seu cérebro e tem diversas pastinhas. Imagina aí o seu computador lá que tem diversas pastinhas, né? Pasta concursos, pasta documentos, pastas imagens, e aí você tem lá diversas disciplinas, contabilidade, direito, português, enfim, e aí dentro dessa pastinha você vai clicando e vai abrindo as subpastas. E é assim que você precisa saber em termos aqui de contabilidade. Aí dentro da subpasta vai ter lá contabilidade geral, contabilidade avançada, pronunciamentos contábeis, aí diversos pronunciamentos. Aí você abre lá na pastinha do CPC 18. Então quando a questão ela cobrar CPC 18, você vai lá na subpasta CPC 18 abre. E aí dentro do CPC 18 nós precisamos identificar onde, em que momento o cara está explorando ali, que tipo de exigência. Né? Daí lá dentro do CPC 18 nós temos pequenos arquivos, e são esses arquivos que nós vamos precisar resgatar lá na hora da prova. Então é isso, você precisa pegar a questão e saber, num primeiro momento, ele nem precisa citar CPC 18, mas falou lá uma empresa adquiriu outra, você já se liga, cara, isso aqui já vai lá na subpasta, na hora, pá, tá, beleza, e agora o que ele está pedindo? Reconhecimento inicial, reconhecimento subsequente, mensuração, isso aqui é uma definição lá do pronunciamento, e você vai se lembrar desses detalhes, pode ter certeza disso, tá bom? Vamos com tudo, então, justamente para a gente chegar lá na hora da prova e chegar nesse nível, né, de resolução das questões com confiança. Primeiro tópico aí do CPC 18, trazer aqui alguns aspectos societários relacionados ao CPC 18. Então, o que fala lá a Lei 6404 sobre esses investimentos, né, em coligados, controlados, investimentos permanentes. Então, a Lei 6404 ela fala o seguinte, artigo 183, famoso artigo aí que trata dos critérios de mensuração do ativo do passivo. Aí ele fala lá, no balanço, os elementos do ativo, né, 183 sobre os ativos, serão avaliados segundo os seguintes critérios. Aí lá no inciso 3, fala o seguinte, os investimentos em participação no capital social de outras sociedades, ressalvado disposto os artigos 248 e 250, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis. Então, é isso que fala lá esse itemzinho da lei. Perdas prováveis, realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente e que não será modificada em razão do recebimento sem custo para a companhia ou ações ou cotas bonificadas. E aí no inciso 4 ele fala o seguinte, os demais investimentos pelo custo de aquisição deduzido da provisão para atender às perdas prováveis na realização do seu valor ou para redução do custo de aquisição valor de mercado quando este for inferior. Então, primeiro ponto, o que seriam esses artigos 248 e 250? São os investimentos em coligadas e controladas. Então, aqui no 183 ele fala dos investimentos de maneira geral, né, o subgrupo lá de investimentos, e aqui ele fala, tem lá dois itenzinhos, que são os artigos 248 e 250, que tratam de investimentos em coligadas e controladas, tá? Então, ele está falando o seguinte, ressalvados investimentos em controlados e controlados, os investimentos de participação no capital de outras sociedades serão avaliados aqui, né, ao custo, né, pelo custo de aquisição.
deduzido da provisão. Isso aqui a gente já destacou, né, que a Lei 6404 aqui, em vários pontos, isso aqui é uma atecnia, não foi atualizada, porque provisão, nos termos do CPC 25, é igual a passivo de prazo ou valor incerto. Então, sempre gosto de destacar isso aqui. Por quê? Porque pode aparecer na sua prova provisão, e pô, mas isso aqui, provisão é um passivo CPC 25, mas ainda consta, esses termos ainda constam, né? O certo, o correto hoje é uma tecnia, o correto, então, seria como denominar isso aí de perdas prováveis na realização de investimentos. Então, o correto aqui seria perdas prováveis, ou estimadas, alguma coisa assim, na realização de investimentos, tá? Então, alguns pontos aqui nessa parada. Beleza? Tá? Então, o 3 refere-se aqui a investimentos, né, em títulos representativos de capital, e o 4 outros investimentos aí, né, demais investimentos. Tá? E essa ressalva aqui é justamente os investimentos em coligadas e controladas. Beleza, e o que fala então esse artigo 248, 250? Resumindo aqui num esquema, ele nos retorna o seguinte, que nós temos aí, de maneira geral, 2 tipos de métodos de avaliação de investimentos, né? Já fazendo uma leitura dos 248, que nós vamos ver aqui, ó, o que seria esse método de equivalência patrimonial, tá? Beleza. Então, nós temos aqui o método de equivalência patrimonial, que é aplicado às sociedades controladas, coligadas. Então, sabendo esses dois aqui, tá ótimo, né? 99% das exigências vão explorar conhecimentos de controladas e coligadas. E aí tem também as controladas em conjunto e sobre controle comum, tá? Então, especialmente controladas e coligadas. E aí nós vamos detalhar aqui na sequência o que são controladas e o que são coligadas. E aí nós temos o método do custo para os demais investimentos permanentes, né? Seriam esses incisos 3 e 4 aí seriam, né, os demais investimentos, considerando um contexto todo. Então, 248 a 250, investimentos ligados e controlados, você vai aplicar o MAP e esses outros, né, aqui pelo custo. Ó, custo, beleza, então método do custo aí para esses demais investimentos permanentes. Então, existem 2 métodos de avaliação, seriam esses 2 métodos aí dos investimentos permanentes. Vamos lá, e aí nós temos o que seria esse método do custo, né? O que seria esse método do custo? Consiste em avaliar os investimentos atribuindo-lhes os respectivos valores originais das transações, ou seja, o valor do custo de aquisição. Bem simples, sem maiores problemas, tá? E aí é claro, né, pessoal, que o objetivo, trazendo, né, a gente sempre traz lá nos aspectos introdutórios, o objetivo, alcance, até fica repetitivo, mas o objetivo do CPC 18 segue a regra geral dos pronunciamentos contábeis, estabelecer o tratamento contábil dos investimentos em controladas e coligadas. Então, todo esse regramento de média, equivalência patrimonial, sistemática de contabilização, nós teremos aí todo esse regramento, reconhecimento inicial, reconhecimento, né, mensurações subsequentes, o que acontece quando há o reflexo lá, né, nesse investimento, como que nós devemos fazer essa contabilização, tá bom? Então é justamente esse o objetivo do CPC 18, então ele está relacionado aos investimentos em controladas, coligadas, sociedades nem controladas em conjunto e é isso aí, tá bom? Método do custo, sem maiores problemas, só para destacar aqui. E o método da equivalência patrimonial. É aquele, né, o método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e a partir daí é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição. Muito importante, então ele é inicialmente reconhecido pelo custo e a partir daí é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. Essa parada aqui de ativos líquidos seria aí o patrimônio líquido, tá? Seria o patrimônio líquido da investida de maneira geral. Aqui, quando fala ativos líquidos,
né? Patrimônio líquido da investida. Então, inicialmente reconhecido pelo custo, e eu já vou introduzir, eu sempre gosto, né? Justamente para resgatar o que eu falei ali das pastinhas, você vai abrindo. Então, dentro lá do CPC 18, na pastinha, você vai sempre, um dos arquivos você vai ser lá o arquivo M1, e o segundo arquivo será o arquivo M2. Então, nós temos questões que vão explorar esse momento e nós teremos questões que vão explorar esse momento. Eu vou falar muito aqui no momento 1, momento 2, tá? Então, já introduzindo o momento 1, momento 2 é o seguinte: inicialmente, momento 1, reconhecimento inicial, reconhecido pelo custo, quanto que pagou lá pelo investimento. E aí, ajustado para refletir a alteração pós-aquisição, que é o momento 2. Então, quando eu falar momento 2, você já sabe que é alteração pós-aquisição. Quando eu falar momento 1 é reconhecimento inicial, né? Reconhecido pelo custo. Então, ajustar e refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. Basicamente, as movimentações, as variações lá no patrimônio líquido dessa investida devem ser refletidos no investimento. Tá? As receitas ou as despesas do investidor incluem sua participação nos lucros ou prejuízos da investida. Aqui, ó, as receitas ou as despesas do investidor incluem sua participação nos lucros ou prejuízos da investida. E os outros resultados abrangentes do investidor incluem sua participação em outros resultados abrangentes da investida. Então, essa alteração pós-aquisição basicamente envolve duas paradas, né? Primeiro, lucros, prejuízos da investida. E a segunda variação aí são essas variações dos outros resultados abrangentes. Outros resultados abrangentes da investida também. Tá? Então, lucros, prejuízos da investida, outros resultados abrangentes. Isso aqui que são as alterações aqui do momento 2, alterações pós-aquisição. Perfeito! Show de bola! Tranquilaço! E aí agora a gente vai entrar então na definição de coligadas. Estão conseguindo aí, galera? Então, muito importante isso, como um aspecto introdutório, o que seria esse método de equivalência patrimonial. Tá? Primeiro momento, inicialmente reconhecido ao custo. 3 vezes para você memorizar isso aí. Porque, pasmem, tem questões lá gigantescas e você, só sabendo isso, resolve a questão e mata ela. Mata no sentido figurado, obviamente. Né? Você vai acertá-la em alguns segundos só com esse raciocínio. Olha lá, meta equivalência patrimonial é inicialmente reconhecida ao custo. Então, Alfa adquiriu Bravo, 60% das ações de Bravo, pagando 6 milhões. Cara, quanto que você vai reconhecer? 6 milhões. Gabarito será 6 milhões. Simples assim, sem maiores problemas. Tá bom? Ah, mas só cai isso aí em provas fáceis. Não, cai em provas de altíssimo nível também. Essa parada aqui, tá bom? Show de bola, vai ser bem simples algumas questões. E aí ele vai colocar lá um inferno, né, de variáveis, 60% aí o ativo líquido dessa investida vale 9 milhões e não sei o que, 5 milhões, um monte de informação. E você só precisa de uma informação, quanto que pagou, é a parada ali, tá bom? Olha que legal. Então essa é a primeira dica aí, momento 1, reconhecido pelo custo. Momento 2, alterações pós-aquisição. Essa investida ela vai ser adquirida, essa coligada, essa controlada, não é mesmo? Show de bola. E aí nós temos que verificar alterações nesse patrimônio líquido, nos ativos líquidos dessa investida, vamos refletir nesse investimento. Tá bom? Então nós temos aqui duas partes, regra geral, quando é coligada controlada, nós temos aí essas partes, que nós podemos, aí muitas vezes aparece lá como investidora ou controladora, investidora, e a coligada, controlada, investida. Então nós temos esses termos aí que pode aparecer na sua prova. Investidora, investida, controladora, controlada, investidora, coligada, enfim, tá bom? Então são esses termos aí. E agora nós vamos destacar, a telinha aí já está aparecendo para você, as coligadas. O que é uma coligada? Então é a entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa.
E o que seria essa influência significativa? É o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras, operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas, tá bom? Tá aí na telinha para você. Então, coligada à entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa, essa influência significativa é o poder de participar das decisões. Combinado? Olha aí, vamos ampliar para facilitar a sua vida aí. Então, poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual conjunto dessas políticas. Beleza, mas em termos mais objetivos, o que seria esse poder? Quando que eu tenho o poder de participar das decisões? E é isso que nós estudaremos aqui já na sequência. Então, influência significativa o que fala lá o CPC 18? Ora, se o investidor mantém direto ou indiretamente, por meio de uma controlada, por exemplo, 20% ou mais do poder do voto da investida, presume-se que ela tenha influência significativa, a menos que possa ser claramente demonstrado o contrário. Então, nós temos essa parada aí mais objetiva, né? E trouxe aí o CPC 18 para facilitar quem maneja e opera as normas contábeis. Então, o seguinte, se o investidor mantém direta ou indiretamente 20% ou mais do poder de voto, né, dessa investida, presume-se que ele tenha influência significativa. Isso aí que se chama, né, de presunção de influência significativa. Por outro lado, se tiver menos de 20%, nós vamos presumir que não tem influência significativa. Beleza, lembrando que falou influência significativa, nós estamos diante de uma coligação. Coligação. Influência significativa, coligação. E se estamos diante de uma coligação, MEP na veia, método de equivalência patrimonial. Perfeito? Show! Agora tem um detalhe que é o seguinte, essa presunção de influência significativa ela é relativa. Por que isso? Porque o que vale não é o critério objetivo, mas sim esse critério subjetivo ali do poder de participar das decisões. Tá bom? Poder de participar das decisões. Então significa na prática que uma empresa ela pode ter 15% do capital, por exemplo, ou seja, menos de 20%, e ela ter influência significativa. Então depende muito lá da configuração desse grupo econômico, lá como que consta, né? Nós temos lá um elemento pessoal, um elemento chave lá, que apesar de 15%, a empresa sempre é a questão da essência sobre a forma, pode ser aplicado nesse contexto. Na forma lá é 20% que está na norma, mas com 15% na essência a gente está conseguindo influenciar lá. Então isso aí é coligada, vamos aplicar o método de equivalência patrimonial. E obviamente isso aí será explicado, relatado lá em notas explicativas, em que pese a operação nós tenhamos lá 15%, considera-se que nas últimas decisões configura-se um poder de participar das decisões e nesse contexto a entidade acredita se tratar de uma coligação e, portanto, será aplicado o método de equivalência patrimonial. Isso aí vai ser explorado, explicado, essa perspectiva onde? Lá em notas explicativas, é para isso que servem as notas explicativas, não é mesmo? Então essa parada aí é relativa, olha lá, ó. Atenção, essa presunção de influência significativa é relativa, ou seja, o investidor ser titular de mais de 20% e não ter influência, e ser titular de menos de 20% e ter influência. Então ela pode ter 15%, 18%, 10% e ter influência significativa, e também ela pode ter lá 25% e não ter, não tem poder. E aí em termos práticos da questão, ela vai te fornecer essa informação. A empresa Alfa adquiriu a empresa Bravo e, sei lá, vai te dar portanto e tantos por cento. O que faz, o que determina ela ter uma influência significativa, tá bom? Ou ela não vai falar nada e vai te dar lá, só que ela não vai deixar ali em cima do muro 20%, ela vai dar 30%, adquiriu 30%. Não falou nada, coligação, tá bom? Agora ela falou lá, adquiriu, geralmente eles falam, a questão fala que com aquele percentual há influência significativa, para não ter margem de dúvida, então fica tranquilo. Esse contexto de 20% aqui, pode ser cobrado também de maneira teórica. O que seria uma influência significativa? Então, uma assertiva lá, teórica, pode ser explorado também
nesse sentido. Ou, em termos práticos, para você aplicar o método de equivalência patrimonial, tá bom? Vamos embora. Olha aí, ó, questãozinha, falei, né? Teórica, tá aí na tela uma questãozinha para você se ligar. Ó, para fins de contabilização de investimentos em coligados e em controladas pelo método de equivalência patrimonial, considere-se o critério de influência significativa. No que se refere a esse assunto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Opção A. A influência significativa define-se da mesma forma que o critério de relevância, ou seja, investimentos cujo valor contábil em conjunto seja maior que 15% do patrimônio líquido da investidora. Galera, não tem nada dessa parada de relevância porra nenhuma, tá? Influência significativa define não tem nada a ver com critério de relevância. E além disso, 15%. Então aqui, na verdade, tem dois erros aí. Influência significativa, o poder de participar das decisões, né, sobre políticas financeiras operacionais lá da investida. Então, fora opção A. B. A influência significativa é presumida. Ela é presumida em participações acima de 20% na coligada ou controlada, mas pode-se reconhecer um investimento pelo método de equivalência patrimonial com participação inferior a esse percentual. E aí? Foi o que nós comentávamos aí. 20% presunção de influência significativa, certo? Mas essa influência, ela é relativa, não é mesmo? Então, menos com participação inferior, pode rolar aí essa coligação, tá? Tudo certo. Portanto, a opção B aí é o gabarito da questão. Vamos só analisar as demais para fins didáticos aqui. Todo investimento em coligados e controlados superior a 20% será obrigatoriamente reconhecido pelo MEP? Não, né? Por quê? É relativo, eu posso ter mais de 25% e não rolar a parada aí. Olha que legal. D. A influência significativa define-se objetivamente. Negativo, né? Não tem nada de objetivamente. Objetivamente, se fosse 20% e tá tudo certo, aí seria objetivo. Mas o critério é subjetivo, porque o critério é o poder de participar das decisões. Então, tem esse critério objetivo para fins, né, de balizamento, aí, de presunção, para ajudar nesse critério, mas é bem subjetivo, é o poder de participar nas decisões. Então, envolve um julgamento profissional ali, né, da empresa. O critério de relevância é determinante, negativo para fins de aplicação. Não tem nada a ver essa parada. Por que falo muito em critério de relevância? Era assim, era uma vez, né? Era assim, antes das alterações da Lei 6404. Era assim antes das alterações na Lei 6404. Beleza, vamos embora. Indicativos de influência significativa, para a gente fechar essa parada aí. Indicativos de influência significativa. Então, a existência de influência significativa por investidor geralmente é evidenciada por uma ou mais das seguintes formas. Então, nós vimos que essa influência significativa, ela é subjetiva e, portanto, para ajudar nessa linha, aí o CPC destaca esses indicativos aqui. Quais são esses indicativos? A representação no conselho de administração, na diretoria da investida, foi o que eu falei, né? Tem um elemento chave lá, e isso aqui é determinante nesse processo. Participação nos processos de elaboração de políticas, inclusive em decisões sobre dividendos e outras distribuições. Então, a participação nas políticas financeiras, nesse caso, distribuição de dividendos é importantíssimo. Operações materiais entre o investidor e a investida, materiais que sejam aí, possuam, né, sejam relevantes, né? Materialidade está relacionada à relevância, uma das características qualitativas aí, fundamentais da informação. Então, operações materiais entre o investidor e a investida. Intercâmbio de diretores ou gerentes e fornecimento de informação técnica essencial. Isso aqui também pode ser cobrado de maneira aí teórica. Vamos dar uma olhada nessa questãozinha aí. A empresa Ilha do Mel S.A. não possui participação acionária na Ubatuba S.A. No entanto, precisa definir se tem poder sobre a Ubatuba. Assim, pode ser considerado como uma atividade relevante que estabelece poder da Mel sobre a Ubatuba A. Então, não possui participação acionária, no entanto, precisa definir se tem poder sobre a Ubatuba. E aí ela trata aí desses indicativos, né?
Vamos analisar aí. Ilha do Mel tem 1% do seu faturamento decorrente de vendas para Ubatuba. Pô, 1% é insuficiente aí, né? Para ter poder. Então, a princípio, não é essa opçãozinha aí. Ubatuba efetua toda a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para a Ilha do Mel. Opa, aqui está começando a ficar bonito. Se ela efetua toda a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, é uma operação aí material, né, política operacional, então ela consegue aí ter uma certa materialidade, hein, né? Então a materialidade aqui está configurada. E a gente entra naquela questão, né? Operações materiais, né, materialidade, participação aí, não é nem muito contexto financeiro. Operações materiais aqui, ó, envolve esse contexto mais operacional. Então tá bem bacana esse indicativo aqui, né? Então, essa opçãozinha B aí, a princípio é o gabarito. Vamos analisar as outras. O Ubatuba mantém contratos com a companhia Angra, que também esporadicamente vende serviços. Nada a ver, né? Ilha do Mel, então outra empresa, e essa outra empresa esporadicamente. O que tem a ver, velho? Uma parada com a outra. Ilha do Mel tem o seu diretor financeiro no Conselho Fiscal da Ubatuba. Né? A Ilha do Mel, que é a... Deixa eu só ver aqui. A empresa Ilha do Mel não possui participação da Ubatuba. Eles têm poder sobre a Ubatuba, tá? Ilha do Mel tem o seu diretor financeiro no Conselho Fiscal da Ubatuba. Galera, olha a jogada aqui. Eu tava pensando, bom, mas qual é a ideia dessa D? Aqui é Conselho Fiscal. Olha o que fala lá a parada. Conselho de Administração. Se aqui aparecesse Conselho de Administração, aí ia enroscar as linhas, né? Porque a opção B e a D ia ficar muito crítica. Mas é o Conselho de Administração. O Conselho Fiscal não tem... não tem poder de gestão, né? Ele tem poder de fiscalização, mas não tem poder de gestão, né? Então tá fora. E a opção E, a Ilha do Mel comprou à vista o imóvel onde está instalado a nova Marina de Ubatuba. E aí, eu quero com isso, né? Ilha do Mel comprou à vista o imóvel onde está instalada a nova Marina de Ubatuba. Porra, nova Marina, só uma parte, sei lá, né? Então, realmente, a opção aqui mais adequada seria a opção B. Ó, uma questãozinha cobrando esses indicativos de influência. Tá? Outra forma, até uma questão bem bacana, né? Porque o cara teve o trabalho ali de descrever opção por opção. Muito boa essa questão, obviamente, por isso que a gente colocou aqui. Mas veja que outra forma aqui, deixa eu apagar tudo e você vai aparecer aqui uma questãozinha. Olha aqui, galera, A, B, C, D e E. Tá vendo? Olha a coisa fácil de fazer uma questão aqui, ó. O cara vai falar isso aqui, a existência de influência geralmente é evidenciada das seguintes formas. Aí ele põe um vírgula, exceto 2 pontos, e aí ele, né, numa opção de múltipla escolha, ele vai tirar aqui, ó, uma e vai colocar uma parada nada a ver aí, tá bom? E aqui ele põe, ó, uma parada aqui, sei lá, bonita aí, mas não tem nada a ver. E aí o gabarito seria essa opção, tá bom? Olha aí, tá feita a questãozinha. Existência influência negativa investidor geralmente evidenciada uma das mais seguintes formas, exceto. E aí o cara coloca A, B, C, D e alguma coisa aí que esteja errada e que esteja relacionada. Esse tipo de questão é sinistra, porque geralmente o cara escreve uma parada aqui que, né, tem muito a ver com as demais, e aí se realmente não tá ligado nessa parada, né, tá lascado. Então ele podia botar aqui, ó, por exemplo, só para te dar uma moral, ele podia botar aqui, ó, representação no Conselho Fiscal. Fiscal da investida. Tá bom? E aí já eras. Tá feita a questãozinha, o gabarito aqui seria a opção E. Não lembro ainda da exigência disso aqui, mas nós estamos aqui justamente para nos anteciparmos a essa parada aí. Beleza? Fechamos indicativos de influência. Questãozinha, a gente vai para as controladas. Mas isso é papo para o próximo bloco. Fechamos 30 minutos aqui e é isso. Tudo certinho. Grande presença. No próximo bloco, então, nós vamos estudar as controladas. E aí entrar já nesse processo de sistemática de contabilização do método de equivalência patrimonial. Principal ponto, né, da nossa abordagem aqui sobre o CPC
18. Já esquentamos as turbinas, já sabemos aí tudo sobre influência significativa no detalhe, o que é coligada, os dois tipos de métodos, método de equivalência patrimonial, o que consta lá na legislação societária. E agora nós vamos então partir para as controladas em si. Já retornamos aí, respira fundo, dá uma alongada, toma uma aguinha e eu te espero então dar o play novamente para a gente seguir nessa jornada de estudos. Combinado? Então é isso aí, já retornamos. Valeu!